agradeço a presença de vocês todos. A gente está aqui para mais um nosso fórum interestadual, com assuntos interessantes. Os três que estão na pauta, e o doutor Damasceno me disse, inclusive, tem mais um, que é uma medida provisória que também é do nosso interesse, né? A gente espera poder fazer uma ótima reunião, para ser, como sempre, contando com o talento e o conhecimento do doutor, para poder nos atualizar a respeito dessas novidades todas aí. Boa sorte, doutor. Vamos, então, seguir com Deus aí na nossa reunião. Muito bem, meus amigos. Boa tarde. Nós íamos fazer esse encontro na segunda-feira passada, mas eu tive que viajar, e foi até bom porque nós estávamos esperando que a reforma tributária passasse na comissão na quarta-feira passada, e foi mais uma vez adiada, e em virtude disso também alguns outros temas surgiram e nós atualizamos a nossa mensagem de hoje, e vou trazer para nós. No convite nós estamos com 3 temas, mas sexta-feira, dia 25, foram publicadas 2 medidas provisórias vindo do Ministério do Trabalho, com novidades. A primeira, que eu vou comentar no final, diz respeito à regulamentação do auxílio alimentação e do teletrabalho, e a segunda, ela traz matéria que eu não vou comentar agora, mas nós comentaremos no futuro, que é exatamente trazendo para a discussão no Congresso Nacional toda aquela matéria trabalhista que foi lançada no decorrer da pandemia, que andou de forma temporária e depois terminava seu objetivo, parava, e agora a proposta é tornar isso definitivo, não para viver de forma definitiva no dia a dia comum, mas para estar lá, para ser aplicada pelo empresário, pelas entidades, pelos trabalhadores, em momento declarado de pandemia. Então, se surgir, que a gente espera que não surja mais, já está regulamentada as relações trabalhistas nesse sentido. Então, vamos ver o que nós temos aqui em resumo para hoje. Então, como os senhores estão vendo, acredito que estejam vendo, se tiver, levante o dedinho. Muito bem. O primeiro é o seguinte: Congresso instala, deixa eu ver como é que faz aqui. Comissão para a Reforma do Código Tributário Nacional e do Processo Administrativo. O segundo item, repercussão da reforma tributária no comércio atacadista. E o terceiro item, não recolhimento da contribuição previdenciária. Em que momento surge a proposta de ação penal para a penalização do empresário ou daquele renitente ao recolhimento. Então, são esses temas que nós vamos seguir. Vamos, tendo em vista o problema que houve no último encontro, eu vou colocar aqui o institucional da DASP e também o institucional do SINCA, que era que estava presidindo na mesa na sessão passada. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Dona do maior parque industrial e do maior PIB entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor em nível Brasil. A DASP, parceiros e associados, juntos. Construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo.
Muito prazer, nós somos o Cinca Paraná. Há mais de 65 anos, trabalhamos todos os dias para desenvolver as empresas atacadistas e distribuidoras do Estado, essenciais para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Sendo um elo entre as indústrias, passando pelos grandes e pequenos comércios, até chegar na casa dos paranaenses, em todos os 399 municípios. Sabemos dos compromissos com os nossos associados e a importância da nossa representatividade visando sempre um melhor e competitivo ambiente de negócios. Por isso, somamos esforços com a ABAD, a FEComércio Paraná, a CNC e a UNEX. O Cinca Paraná está de portas abertas para você, empresário do comércio, da indústria e prestadores de serviço, com produtos e outros benefícios pensados para atender seus objetivos e necessidades, com condições especiais e capacitações gratuitas. Além disso, contamos com um centro de eventos totalmente equipado, salas de treinamentos e reuniões, espaço integrado com auditório e espaço gourmet à sua disposição. O Estado do Paraná conta com a gente. E nós, do Cinca Paraná, contamos com vocês. Juntos somos mais fortes. Bem, primeiro item, Congresso Nacional instala a Comissão para a Reforma do Código Tributário Nacional e do Processo Administrativo, no que diz respeito também à tributação. Eu coloquei aí na tela que é o endereço eletrônico para quem quiser ter acesso a toda a sessão de instalação desta comissão. É uma comissão bem composta, muito múltipla, para discutir diversos assuntos. E no dia que foi instalada, logo em seguida, a primeira reunião já aconteceu e já foi delineado o campo de trabalho, de atuação, para que haja realmente ou seja, a entrega da missão. Então, é o ato conjunto do presidente do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, é o ato número 1, agora de 2022. Institui comissão de juristas responsável pela elaboração de anteprojetos de proposições legislativas que dinamizem, unifiquem e modernizem o processo administrativo e tributário nacional. A comissão ela vai elaborar propostas de legislação no que diz respeito ao Código, mas também, conforme a própria reunião do primeiro dia, presidida pela ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, ela que vai presidir a comissão, eles vão modificar a lei de custas para estabelecer sistema. Olha, hoje você tem ideia, um processo que você dá entrada em São Paulo, às vezes não consegue nem dar entrada no processo porque não tem condição de pagar as custas iniciais. Aí, em cada estado tem uma tabela de custa diferenciada. A finalidade é uma unificação dessa tabela de custo. O Código Tributário Nacional também tem muita confusão em cima das interpretações, porque ele é um código que é bem anterior até a nossa Constituição vigente. O Código de Processo Administrativo é aquele que estabelece as normas em que as empresas se defendem, as empresas, os contribuintes de forma geral, se defendem administrativamente, também já está obsoleta. Nós temos uma lei muito antiga, de 1980, que é a Lei das Execuções Fiscais, que também já foi modificada, emendada, e está no bojo dessa proposta. Eles dividiram em 2 grupos de trabalho. Um grupo vai ser para a elaboração de lei complementar, que exige um quórum diferenciado, e outro para as leis ordinárias, que também é um quórum mais simples. Fizeram 2 grupos de trabalho para estudar isso aí. Essas propostas de lei, elas vão começar todas pelo Senado Federal. Então, vão receber prioridade na tramitação para que essa modernização venha o mais rápido possível. Quem quiser ter mais acesso ao trabalho, eu volto a esse endereço que está na tela de vocês aí, e depois a gente pode, obviamente, vai ficar disponibilizado, porque vai ficar essa gravação à disposição de todos os senhores e senhoras.
O segundo tema, repercussão da reforma tributária, a PEC 110, no comércio atacadista. Conforme nós comentamos, estava previsto para o dia 16, próximo passado, a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal da PEC 110, no relatório do senador Fernando Rocha, que é do PSDB do Maranhão. Porém, lá foi discutida a matéria, foi apresentada e foi retirado de pauta, deixado para a próxima sessão, que deve ser quarta-feira próxima. Agora, porque tinha algumas outras emendas que foram apresentadas e que seriam incorporadas, mas já andou, e a intenção do presidente do Senado é aprovar na primeira semana de abril, onde havendo um esforço concentrado. Então, aprovaria tanto na comissão, como também já no plenário, toda essa matéria. A senadora Simone Tebet apresentou uma emenda 250 que eu trouxe para nós no meio de 252 emendas, que tem 252 propostas. Essa daí que eu achei muito interessante para o que nós trabalhamos em cima do projeto de lei de postergação do vencimento dos incentivos fiscais. Então, ela acrescenta ao artigo 119 da emenda constitucional essa redação aí: a manutenção de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais, inclusive de redução de base de cálculo e de crédito presumido relativos ao imposto que trata o artigo 155.2 e 156.3. Esses impostos são o ICMS e o ISS atuais, vigentes na data da promulgação da emenda constitucional, ou seja, quando a Constituição for mudada, está assegurada, conforme prazos e condições estabelecidos pela legislação pertinente e pela presente emenda. O que ela quer dizer isso aqui? Se nós tivermos um incentivo fiscal previsto para valer até 2032, e a emenda constitucional da reforma tributária entrar em vigor em 2023, 2024, o nosso incentivo fiscal perduraria até 2032. Então, ou seja, dentro do termo de acordo que estiver firmado. Essa é a emenda que ela apresentou. Ainda, através de emendas, foi preservada, e eu até comentei aqui, a Zona Franca de Manaus, a possibilidade do Estado do Amazonas participar do imposto sobre bens e serviços, que virá para substituir o ICMS e o ISS, com a parcela das suas operações de venda de Manaus ou de todo o Amazonas para os outros estados do país. O crédito fiscal. Também vem um dispositivo legal que restringe a possibilidade da lei complementar que cria o ICMS, que o IBS, estou dizendo, será criado por uma lei complementar, e a possibilidade de diminuir o crédito fiscal das empresas dentro do Instituto da Não Cumulatividade. A previsão da votação dessa emenda, dessas propostas, está para o período de dia 4 a 8 de abril próximo, no Senado Federal. Então, passaria por todas as comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, e depois pelo plenário do próprio Senado Federal. Mas você vê que são 3 novidades que vêm ao encontro do anseio do setor comércio, muito importante, principalmente do que diz respeito a aproveitamento pleno de todos os créditos fiscais dentro do regime de não cumulatividade. Conforme nós já comentamos também nesse espaço, a PEC 110, ela cria o IVA dual, é um IVA estadual, municipal e o IVA federal. A criação do IBS, ele aglutina o ICMS e o ISS, e haverá para a União a criação da CBS, conforme aquele projeto de lei 3887, que já está tramitando na Câmara Federal. Os outros impostos federais não são objeto da reforma tributária. A autonomia dos entes federativos. Cada Estado e o Distrito Federal determinará a sua alíquota dentro de um limite estabelecido na lei complementar que instituirá o IBS. O ISS, aliás, o IS, que é o Imposto Seletivo, ele vem para substituir o atual IPI, também é um imposto não cumulativo, e só recai sobre alguns produtos.
É criado também, através do artigo 156b, que será inserido na Constituição Federal, o Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, composto, desculpem, por representantes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, semelhante àquele comitê do Simples Nacional. E, com uma parcela do IBS, será criado o Fundo de Desenvolvimento Regional para manter a isonomia nos estados, para que não venha a ter prejuízo de arrecadação e que não vai querer também que a União chegue abastecendo os cofres do estado que está em deficiência. Então, este Conselho Federativo do IBS administrará o Fundo de Desenvolvimento Regional, que será composto por um percentual da arrecadação do IBS. Não recolhimento da contribuição previdenciária. Por que eu trouxe esse tema para cá? Esse tema ele é muito importante porque o empresário brasileiro em dificuldade tem sido assustado, muitas vezes, por situações de decisões do judiciário que podem encaminhar um empresário desse em dificuldade para a prisão. Então, primeiro foi decidido pelo STJ que o não recolhimento do ICMS é crime de apropriação indébita. E tem a questão da contribuição previdenciária. Nós sabemos que temos a contribuição previdenciária da empresa e temos a contribuição previdenciária que a empresa desconta do empregado, do trabalhador, até o trabalhador autônomo, para repasse para os cofres da União. Então, temos aqui no Código Penal Nacional, Código Penal Brasileiro, o artigo 168A, que diz o seguinte: deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, isso já é antigo, isso é de 1990, esse dispositivo, mas desde então ele vem sendo discutido nos poderes no Judiciário, principalmente no Supremo Tribunal Federal e no STJ. E o resultado é que a interpretação que era dada é que, imediatamente, se você descontou, está provado que você descontou, e você não repassou esse valor, então já daria penalização e a prisão do empresário responsável pela empresa. Mas por que eu estou trazendo esse assunto de volta? Porque houve uma modificação favorável ao empresário, houve um entendimento favorável ao empresário. O entendimento está esse item aí. A jurisprudência desta Corte Superior, no caso o STJ, de respeito a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, orientou-se no sentido de que o crime de apropriação indébita previdenciária, previsto naquele dispositivo que eu falei agora há pouco, artigo 168A do Código Penal Brasileiro, possui natureza de delito material. Então, por ser delito de natureza material, ele exige alguns requisitos para a sua consumação, ou seja, para o início da ação penal. Então, exigir para a sua consumação a ocorrência de resultado naturalístico consistente do efetivo dano à Previdência. Significa o quê? Que é preciso que isto seja devidamente apurado. Não pode, só porque você descontou e não repassou, já ser penalizado, já ser preso. Então, tem que haver um processo administrativo onde haja a ampla defesa. Tem-se, portanto, o quê? O momento consumativo do delito, ou seja, da apropriação indébita do valor retido, não corresponde àquele da supressão ou da redução do desconto da contribuição, mas sim ao momento da constituição definitiva do crédito tributário com exaurimento da via administrativa. Significa que só quando não couber, mas nenhum recurso administrativo na defesa do contribuinte é que poderá ser iniciado o processo penal. Não é já a cadeia, é iniciado o processo penal, onde haverá a ampla defesa e, ao final, se condenado, é que caberá a prisão. Então, isso vem para tranquilizar
e para expandir em 2 níveis a defesa do contribuinte, no nível administrativo, que cabe os recursos pertinentes, né? São 3 esferas. A primeira é julgada pelo julgador monocrático, depois vai para as câmaras do CAF e depois vai para o plenário do CAF, se couber o recurso. Então, nós temos 3 esferas só na área administrativa, para depois ser iniciado um processo penal propriamente dito, onde haverá a possibilidade da prisão do empresário. A novidade que nós estamos trazendo é o sistema híbrido de trabalho. Em 2017, a reforma trabalhista criou a figura do teletrabalho. E eu sempre que usava desse espaço, de outros espaços para comentar, eu dizia que estavam confundindo o teletrabalho, o trabalho remoto, com o trabalho de telemarketing, ou televendas. Porque o teletrabalho ou o trabalho remoto, ele é realizado fora do estabelecimento do empregador, enquanto o telemarketing ou outro tipo de tele qualquer, ele é feito do ambiente do empregador. Ali, aquelas cabines que fica o pessoal oferecendo, vendendo, cobrando, tudo isso é feito do local. Então, eu não poderia confundir teletrabalho ou trabalho remoto com telemarketing, né? Então, agora, essa medida provisória veio para explicar que um não pode se confundir com o outro, o que é um e o que é o outro. Então, vamos ver aqui, ó. Artigo 75B é um artigo que está sendo acrescentado na CLT, com esse dizer, ó, considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviço fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não. Ou seja, lá na residência ou no outro local do empregado, ou no próprio estabelecimento do empregador, nas dependências do empregador, de maneira preponderante ou não. Ou seja, nesse caso, sistema híbrido, pode ser um período na residência do empregado, outro período na residência ou no estabelecimento do empregador. Então, por isso, o sistema híbrido está sendo implantado a partir agora do dia 25 de março, já está em vigor. Com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se configure como trabalho externo. Então, vamos esclarecer também qual é a outra figura, o trabalho externo. O trabalho externo, o pessoal que sai num caminhão para fazer entrega, aquele que vai carregar e descarregar a mercadoria, ele leva uma ficha de controle de sua jornada externa, ele está fazendo um trabalho externo. Ele nem está fazendo teletrabalho, nem está trabalhando em home office e nem está fazendo telemarketing. Ele está no trabalho externo. E esse trabalho externo, se por acaso ele puder ser controlado, ele será. Se não puder ser controlado, se aplica o disposto do artigo 62 da CLT, que dispensa do controle, e nós vamos ver agora que traz a novidade também sobre isso. Dispensa aquela fichinha de controle externo, do trabalho externo. Algumas funções nesse sentido. Por exemplo, funções de confiança, embora não seja trabalho externo, não tem controle de jornada. O gerente, por exemplo, ele não tem controle de jornada, porque não tem hora para chegar e nem hora para sair. Mas também não quer dizer que ele vai ficar em casa brincando, ou vai para a praia, ou vai curtir uma festinha e não vai trabalhar porque não tem controle. Ele também tem que ter reciprocidade, tem que ter responsabilidade. O comparecimento, ainda que de modo habitual às dependências do empregador, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou de trabalho remoto. Então, o comparecimento, por isso, o sistema que está sendo implementado é o sistema híbrido. O regime de teletrabalho, o trabalho remoto, não se confunde e nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento, porque o telemarketing e teleatendimento entende-se que é nas dependências do empregador. O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto, que é o home office, poderá prestar serviço por jornada, aí terá o controle, terá um sistema de controle, ou por produção ou tarefa. Não terá, nesse caso de produção e tarefa, a novidade, não terá o sistema de controle de jornada. Então, fica liberado e se aplica o dispositivo do artigo 62 da CLT. Não haverá o controle.
Agora, tudo isso, essas condições, precisam estar no contrato de trabalho. Estabelecer essas regras de comparecimento, essas regras de tarefa, essas regras de produção e a remuneração correspondente deve estar previsto em um contrato expresso. Fica permitida a adoção de regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes. Aqui nós precisamos esclarecer alguma situação. Existem algumas funções que o aprendiz pode aprender à distância, mas existem outras que o aprendiz precisa estar sendo monitorado. E quem vai adotar o aprendiz, ou o estagiário, melhor dizendo, também, ele precisa estar credenciado para ter estagiário. Por exemplo, um advogado, um escritório de advocacia, que admite estagiário, estudante de direito, tem umas condições. Primeiro, que ele esteja credenciado junto à OAB de seu estabelecimento para receber estagiário. Segundo, que ele tenha número de advogados suficiente para orientar o estagiário. Terceiro, que o estagiário se resista à OAB e receba a sua carteirinha de estagiário. E quarto, que o candidato a estagiário já tenha passado da metade do curso de direito. Já tenha ultrapassado a metade do curso. Então, se não tivesse, ele não pode ser contratado como estagiário. E os aprendizes são aqueles que têm a idade entre 16 e 24 anos que adquirem o primeiro emprego. Então, aprendiz não significa estágio. O contrato de aprendizado é diferente do contrato de estagiário. Então, o aprendiz ele precisa estar lá e também estar matriculado para estudar. E são aqueles que estão arranjando o primeiro emprego. Muita gente confunde esse aprendiz como menor aprendiz. Não é o menor aprendiz, é o jovem aprendiz. Acabou a figura da lei do menor aprendiz, não existe mais, porque o menor é menor de 18 anos. Então, hoje, como o menor, a idade da maioridade caiu de 21 anos para 18 anos, o menor é aquele que tem a idade entre 18 e entre 16 e 18 anos, ou 18 e 16 anos. Mas o aprendizado é permitido até 24 anos, por conseguinte, por isso que a terminologia saiu de menor aprendiz para jovem aprendiz. Então, jovem aprendiz é que tem idade de 16 a 24 anos, se enquadra nessa figura de aprendiz. Os estagiários ele precisa estar cursando um curso específico e estagiar na sua área de aprendizado, na sua área de conhecimento. A distinção é exatamente isso aí. Uma novidade que veio é sobre o auxílio à alimentação. Existe muita empresa vendendo e recebendo o pagamento na verba do auxílio à alimentação até para seguro de vida, para vender calçado, para vender outras coisas mais. E também, recentemente, foi proibida, só podia utilizar o auxílio alimentação para abater como despesa as empresas que estavam com empregado até 5 salários mínimos. A partir disso, não podia. Com essa MP 1108, houve uma modificação, e está aí o texto para os senhores. As importâncias pagas pelo empregador a título de auxílio alimentação deverão ser utilizadas exclusivamente para o pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares, ou para a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. Pronto. Só pode ser utilizado o auxílio alimentação com essa finalidade. Não pode mais ser para outras finalidades. Aí também agora a novidade que vem na MP. As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, ou seja, lançar como despesa, para fim de apuração do imposto sobre a renda, o dobro da despesa comprovadamente realizada no período base em programa de alimentação do trabalhador. Quer dizer, você gastou 100, você pode compensar R$200. O que é preciso aí? Que você tenha o programa na forma da lei. O programa de alimentação, da concessão de alimentação, na forma da lei, essa despesa agora ela vai ser duplicada para a dedução da base de cálculo do lucro tributável. Essa é a novidade que eu estou trazendo para nós, e eu achei muito importante para que nós pudéssemos conversar. E aí está, o presidente, a mensagem de hoje para os demais.
muita novidade, muita coisa boa. A gente espera que essa comissão aí do Senado e o Supremo consigam diminuir um pouco o excesso de trabalho que é feito para a gente lidar com tudo isso. De todos os temas aqui, achei esse último muito interessante, essa medida provisória, porque lida com o que está acontecendo hoje. A nossa realidade hoje é virtual, né? A realidade é virtual. Tem muita gente trabalhando fora. E também essa possibilidade aí de tirar menor para jovem, eu achei muito inteligente, uma sacada muito boa, porque de 16 a 24 é realmente o grande gargalo para o início das profissões, enfim, das vontades dos jovens de fazer alguma coisa, de trabalhar. Então, isso ficou muito bom também, doutor. Entre outras coisas, achei bastante interessante. Se vocês quiserem fazer os vossos comentários, por favor, fiquem à vontade. Acho que realmente é interessante. Agora, essa situação do jovem aprendiz, né, que agora é um aprendiz legal, né? Na realidade, o maior problema que existe é que é analisado a quantidade de funcionários que você tem. Você tem uma equipe de vendas grande, merchandising grande, pessoal de logística grande, você tem segurança, você tem tudo, e aí considera o percentual em cima de todos os funcionários, não daqueles funcionários que realmente você pode botar, aquele setor que você pode botar ele para trabalhar. O único problema hoje do aprendiz legal, eu acho que é esse daí, né? Porque se você tiver 500 funcionários, sendo 400 que trabalham fora, que o jovem aprendiz não pode trabalhar, né? Você vai ter que admitir o número de funcionários percentual em cima do total. Não é isso que diz a lei, doutor Damasceno? Existe a confusão em relação ao jovem aprendiz em virtude da especialidade, das especializações. Hoje já está se retirando do número de empregados para efeito da base de cálculo do jovem aprendiz algumas funções especializadas. Por exemplo, motorista de caminhão, de longa distância, esses caminhões que é todo computadorizado, as carretas, por exemplo, esses operadores, eles já estão sendo excluídos. Mas é uma oportunidade, Torres, de se trabalhar na aprovação dessa medida provisória, a bandeira da regulamentação para se numerar as atividades que exigem especificações, especializações, melhor dizendo, para tirar isso da base de cálculo desse número de empregados jovem aprendiz. Eu acho que esse aprendiz legal, que é o jovem aprendiz, ele deve recair somente quando você contar profissões, funções, melhor dizendo, funções na empresa que eles realmente possam atuar. Se eles não podem atuar nem como assessor, nem como auxiliar daquela função, essa função não pode ser contada. Então, já tem diversos entendimentos de que os motoristas já estão fora. Motorista, que eu digo, motorista desses caminhões de grande porte, motorista de carga perigosa, que existe o curso MOP. Então, existem algumas especializações, eles já estão sendo excluídos. Mas, por exemplo, um motorista de entrega, de carro pequeno, um jovem de 18 anos, ele pode muito bem dirigir o carro na cidade, pode muito bem dirigir. Então, ele poderia ser um aprendiz. Não é permitido, né? Hein? Ele não é permitido colocar. 18... Como, por exemplo, o entregador. Você não pode colocar o jovem aprendiz como entregador. Eu estou falando da regulamentação. Ainda hoje não. Tá? Mas estou dizendo que são funções. O que precisa aproveitar a oportunidade, tá aí, abriu-se uma janela para se trabalhar em cima da regulamentação. Eu acho que nós podemos fazer um estudo em cima disso aí, aproveitar com o projeto que já está tramitando, trazer para o bojo dessa medida provisória e trabalhar. É o momento, você bateu na tecla, é excelente, momento oportuno, eu acho que nós podemos, através desse fórum, trabalhar essa melhoria para as empresas. Sim, com certeza. Exato, exatamente. Isso aí realmente é a gente chegou até a discutir isso em Brasília aí, com o pessoal da VAT, né, no Ministério da Economia lá, no Torres, é preciso mudar o foco, viu, Torres? Eu sempre digo, precisa mudar o foco. O foco está em cima da proposta de lei do menor aprendiz. Não existe mais. Nós temos que trabalhar em cima do jovem aprendiz.
O jovem aprendiz. Nós temos que trabalhar em cima disso, esquecer essa terminologia, esquecer essa regulamentação e a fundamentação. Nós temos que ir para cima dessas condições das funções especiais, das funções que exigem conhecimento, que elas não podem compor a base de cálculo. Por exemplo, você tem lá dentro da sua empresa um departamento jurídico devidamente constituído. Esse departamento pode servir de base para jovem aprendiz que não está fazendo curso de direito? Não pode, porque só quem pode estar lá dentro é quem está fazendo o curso de direito. Então, já ia para o estagiário e não para o jovem aprendiz. Né? Então, é preciso realmente que se trabalhe dentro dessas nuances e se faça um estudo para que uma proposta saia mais consistente e com foco por cada atividade. Então, abriu a janela aí que nós podemos trabalhar isso. Isso é muito bom. Porque deu nossa brecha, essa janela aí. Realmente, a gente pode trabalhar essa situação que a gente acaba tendo que trazer mais funcionários do que exige. Muito bem. Eu gostaria de ouvir o doutor Sérgio. O doutor Sérgio quer comentar alguma coisa, doutor? Doutor Damasceno, o senhor, como sempre, esgota a matéria, então resta muito pouco para a gente... Da próxima vez eu vou deixar pulando, viu? Eu acho que, assim, de todos os temas que foram abordados, como sempre, com muita propriedade, eu acho que, assim, uma boa notícia é essa área do teletrabalho, a gente não atua muito fortemente aqui, mas a questão da renovação, da atualização, melhor dizendo, do Código Tributário Nacional e do processo administrativo, como uma consequência, eu acho que é bem-vinda. Eu acho que há muita coisa que precisa ser atualizada, né? Como o senhor disse, o Código Tributário é anterior à Constituição, foi recepcionado pela Constituição em muitas de suas disposições, mas muitas também há questionamentos, né, de inconstitucionalidade, justamente porque seriam incompatíveis. Então, essa modernização, essa atualização, acredito que é bem-vinda e espero que a comissão realmente possa produzir um bom trabalho, porque tem muito campo para atuar nesse aspecto. Muito bem. Nós vamos ficar monitorando, doutor Sérgio, lá eles deixaram uma porta para sugestões, então nós vamos ficar monitorando. Nós vemos o seguinte, que tem a questão da penhora da responsabilização do sócio, em que momento, isso precisa deixar bem claro, daquela incidência da despersonalização da pessoa jurídica, né, para poder inserir, já tem uma decisão recente que pode ser muito bem inserida no bojo da normatização, que é o ex-sócio que deixou a empresa enxutinha e ela, por acaso, acabou e não foi baixada regularmente, responder pela dívida trabalhista da época. Então, tudo isso precisa realmente ficar bem claro, porque a Justiça do Trabalho vive num mundo totalmente diferente do mundo empresarial, do mundo real. Acha que todo mundo explora o trabalhador, e quando, na verdade, é preciso que haja uma consciência de parceria. Não existe o empregado seu empregador, como não existe o empregador seu empregado. Então, um precisa do outro, né? Então, essa conscientização, essa parceria, ela precisa ficar positivada para evitar surpresas. Porque, muitas vezes, o passivo de uma empresa é bem maior do que o seu ativo visível. Porque o passivo, normalmente, ele fica no subterrâneo, ele fica escondido, e quando vem com um volume muito pesado e impossível de se cumprir. Então, eu acho que todo momento de abrir essas leis e trabalhar em cima disso. Precisa estar atento sempre a essas oportunidades para poder contribuir, né? Contribuir positivamente com as leis e no processo legislativo em si, para que depois a gente tenha um trabalho mais tranquilo na operacionalização das normas que são editadas. Acho que é por aí. Muito bem. Sanoval? Eu, como sempre, sou entusiasta de todas as novidades, principalmente essa parte trabalhista, essa parte tributária. Ela tem sempre oportunidade da gente melhorar. Achei ótimo a gente trabalhar nisso. Esse ponto que foi levantado pelo Torres e que complementado pelo doutor Damasceno
e eu acho que estamos todos de acordo que a gente tem que ter foco nisso e tentar, vamos dizer, nos fazermos presentes nessas, vamos dizer, nessas comissões de autoridades para expressar o que nós desejamos. E eu acho que essa coisa do jovem ficou muito boa. Eu vou repetir, porque eu achei que isso aí elimina um monte de interpretações e não só atrapalha. Então, isso tudo é muito bem-vindo, eu estou adorando isso. É mais uma coisa que a gente aprende e mais uma bandeira para a gente carregar agora e ir para a luta. Eu acho que foi muito bom mesmo. Muito bem. Alguém mais quer comentar? Bom, eu ainda tenho assim, para comentar também a respeito do ponto positivo que a gente teve aí na reforma tributária, na PEC 110, né? Que era a minha preocupação, né? É a minha preocupação no momento em que entrar em vigor a reforma tributária, você perder os incentivos fiscais. E a manutenção, essa proposta aí da Simone Tebet, é muito interessante. Pelo menos mantém até 2032. Até lá, muita coisa acontece, né? Pode se manter de alguma outra forma ou se retirar. E isso sai, aprova a reforma tributária, a gente perde logo de cara, é complicado. E principalmente, Toi, que já está previsto na própria PEC, o período de transição em que nós vamos conviver com o IBS, o ICMS e o ISS. Exato. Né? A única que entraria em vigor imediatamente de uma vez só seria a CBS, substituindo o PIS e a COFINS, porque o governo está perdendo em virtude da decisão judicial. Mas o ICMS e o ISS eles vão sendo diminuídos a cada ano e aumentado o IBS. Então, nesse período, se o comércio perder os seus incentivos fiscais, ficaria numa situação bastante difícil. Então, é importante, essa emenda proposta é a emenda 250 da PEC, apresentada pela senadora Simone Tebet. Eu achei o teor muito importante. Tem outra com um teor parecido, que vem para reforçar, e que já foi adotada pelo relator. Quarta-feira, com a incorporação dessas propostas, já virá um novo texto, e acredito que já seja discutido. E a previsão do presidente do Senado Federal é aprovar, na semana do dia 4 ao dia 8 de abril, toda essa matéria já liquidando no Senado Federal, já mandando para a Câmara Federal. Lá na Câmara Federal, a proposta da PEC 110 será incorporada, ou seja, caminhará junto com o projeto de lei 3887, que é da CBS, porque essa PEC 110 já tem o artigo dando origem, dando criação e regulamentando, autorizando a criação da CBS. O que nós precisamos, quando chega lá, é que essa CBS, que hoje está em 12%, unificada essa alíquota, trabalharmos nas diferenciações das empresas do lucro presumido. As empresas do Simples já estão protegidas. As do lucro presumido, que hoje é 3,65, passará para 12, não tem quem aguente. Então, é preciso se trabalhar isso, mas no momento oportuno. Então, hoje, eu acredito que o monitoramento das entidades em cima da aprovação da PEC 110, na forma que está proposta pelo senador, eu vejo com bons olhos. Eu acho que seria importante. Agora, precisamos ter cuidado na lei complementar e na lei ordinária da 3887. Fazer um comentário aqui para valorizar as coisas que a gente discute. Quando falamos lá atrás, né, de todas as coisas e formamos nesse fórum a ideia de como agir para preservar os benefícios fiscais existentes, todos ficaram entusiasmados. Vamos falar isso, vamos falar aquilo, vamos falar assim. Você se lembra do doutor Damasceno falando, gente, o nosso discurso tem que ser como é que a gente vai conviver depois, se for aprovada uma reforma tributária, como é que a gente vai conviver com isso? Não é dizer nós queremos para 2032, não. E nós temos que achar um meio para poder ir acomodando isso. E essa emenda agora da Simone Tebet, eu não sei se chama emenda, ela vem emenda à proposta.
ela vem coroar esse raciocínio, que era a bandeira que a gente começou a carregar, porque o doutor Damasceno avisou, esse tem que ser o nosso discurso, essa tem que ser a nossa plataforma, né? Então, aí está aí o resultado. Que bom, que coisa boa. Eu fico, mais uma vez, agradeço ao Damasceno e todo mundo que trabalhou nisso aí. Nós tivemos, graças a Deus, então, vamos dizer, esta continuação das vantagens e agora com essa emenda, como lidar com isso. Que coisa boa, muito bom mesmo. Amigo César, meus cumprimentos. Talvez eu esteja... Boa tarde a todos. Talvez eu esteja presente, porém não aparente. Tá certo, é sempre bom lhe cumprimentar. Prazer. Eu estava justamente abri a tela para fazer a pergunta ou algumas considerações que acabou o meu amigo Torres, na distância de 1.500 quilômetros aqui do Espírito Santo, leu meu pensamento. E era justamente sobre essa questão da reforma tributária e as adequações no tocante à manutenção dos incentivos fiscais, que, obviamente, depois de um longo trabalho, depois daquilo tudo que nós passamos, é até injusto, efetivamente, a gente, de uma hora para outra, perder, né? Os estados acabarem sendo prejudicados, principalmente os estados menores, né? que precisam desse benefício. Então, eu tenho acompanhado, eu vi algumas ações, acho que a gente precisa voltar também, doutor Damasceno, se me permitir, e também o Sandoval, se me permitir, como está aquela questão do DIFAL, né? Que é algo que a gente não pode deixar passar longe. Eu acho que talvez pode ser um objetivo de pauta, como é que está os outros estados, o que do Espírito Santo, o Judiciário derrubou todas as liminares aqui, o Espírito Santo tem cobrado as entradas, então a gente dá uma atualizada nisso, porque é uma matéria que eu tenho acompanhado outro fórum da AMAD lá, mas que não está sendo tocado. E esse fórum aqui ele acaba sendo um pouco mais assertivo no tocante à quantidade de pauta que é colocada de uma maneira única, né? Então, e aí eu quero fazer um convite, doutor Damasceno, dentro de uma oportunidade, do senhor participar conosco. A gente tem um fórum aqui do Sincadstec Tributário, onde, através do doutor Alexandre, que faz parte lá da UNEX, via Abras, também tem algumas discussões, não só das questões locais, né, no tocante ao ICMS, mas também, eventualmente, a gente coloca algumas discussões a nível nacional. E aí a gente fica aí o convite, se o senhor puder também nos contribuir, se claro, o nosso amigo Sandoval emprestar, né? Aí Amigo, eu sou cosmopolita, já estou emprestado. Fique à vontade. Muito obrigado. Mas boa, César. Eu acho que prazer vê-los. Obrigado. Eu acho que realmente uma alerta boa que você colocou com relação à DIFAL. A gente devia lidar um pouco com isso. Se o mestre Damasceno concordar, a gente pode botar como pauta principal para a nossa próxima reunião. Não sei se é conveniente, se dá tempo, enfim, de lidar com isso, doutor. O que você acha? Amigo, nós estamos preparados, de fato, se fosse para continuar aqui na reunião, já poderíamos até falar dele, como é que está a situação e como é que vai ser. Mas tudo isso dele está girando em torno do dia 1º, dia da verdade, né? Dia 1º de abril. Tudo não, a maioria, que boa parte já brigaram para agora. Então, nós podemos colocar na pauta. Ô João, você teria, qual é o próximo... segunda-feira já, o próximo fórum? Eu acho que seria, se a gente, no caso, dentro da nossa programação, sim. Agora, senão a gente seria daqui 15 dias. Mas nós podemos, eu acho que esse assunto, conforme o César falou, ele exige uma certa discussão quase que imediatista. Então, nós poderíamos fazer na próxima segunda-feira a primeira de abril e o 2º de abril lá, para não ficar tão rígido, né? Então, nós podemos, se vocês concordarem, dia 4. Fazer no dia 4 de abril. Se tiverem de acordo, já fica marcado. Deixa eu saber, doutor, primeiro. João, nossa assembleia ficou para que dia? 19 de abril. Dia 19. Então, vai coincidir 15 dias depois dessa reunião. Então, talvez a gente possa passar mais uma semana, fazer este fórum no dia 11, para não encavalar depois com a nossa assembleia. Então, eu ia te pedir essa gentileza. Olha, então... Dia 11?
Porque o dia 4 é a nossa 4. assembleia aqui. O dia 4 é a nossa assembleia e eu faço um pedido para referente ao assunto e eu não vou poder participar. Ótimo. Então, dia 11. Dia 11. Então, dia 11. Dia 11. Nós estamos vendo que eu recebo algumas mensagens aqui que tem reuniões. O Sistema Fé Comércio está fazendo eleição pelo Brasil afora nesse período. E está tendo reuniões sistemáticas segunda-feira nesse horário. Não é nesse horário. Eu queria ver com vocês se a gente mudaria esse horário, anteciparia um pouco, ou passaria mais para depois. Depois fica muito tarde, né? Ou mudaria a segunda-feira, porque está tendo uma concorrência muito grande. Olha, diverso aqui, a Bahia justificou por causa dessa questão. O Juliano está na Fé Comércio do Sergipe. E aí vai. Então, eu queria... Sugiro, então, a gente manter o horário e mudar para terça. Dia 12. Mudar para terças e estabelecer as terças da nossa reunião, porque a Fé Comércio não vai parar, ela vai continuar tendo reunião segunda-feira. E se vocês concordarem, eu acho, então, a gente muda para terça, avisando antecipadamente, tal, a gente vai avisando e estabelece aí uma rotina de terças-feiras, ou quinzenais, ou, enfim, vamos ficar mais contentes. Mas eu acho que comigo não tem nada errado mudar para terça. Então, vamos votar, pessoal. Vamos ver aí quem concorda com a terça-feira. Tem o Sandoval, tem o César, o doutor Sérgio, o Torres, o João. Aí quem eu posso dizer não? Eu não posso dizer não. Então, pronto. Mas vamos marcar para o dia 12, então... 12 de abril, o nosso próximo encontro, e um dos temas será de fala. Eu vou trazer também abordagem sobre a MP 1109, só para nós acompanharmos e atualizando, e, obviamente, nós já teremos alguma novidade sobre a reforma tributária. Então, nós temos 3 temas para abordar no dia 12, ok? Aí eu conto com os amigos para divulgação, para nós trazermos um debate maior, para não ficar aqui só nas nossas costas, né, doutor Sérgio? Pensa ver mais alguém para colaborar conosco aí. Combinado. Combinado? Fechado. Então, da minha parte, eu agradeço a todos e muito obrigado e devolvo a palavra ao presidente para o encerramento. Bom, muito obrigado, que bom. Gostei muito da reunião, muito interessante. Obrigado pela participação de todos aí, pelas ideias e pelos acordos que a gente está fazendo e vamos levar essa coisa assim adiante, muito bom. Até a próxima, então. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima semana e bons negócios para todos. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Tá bem, um abraço. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Até mais.